Olá, que a paz que excede todo entendimento esteja mais uma vez sobre todos nós. No vídeo de hoje eu quero trazer, entre alguns outros, dois pilares a respeito da vitória de Jó. Jó, no auge da aflição que assolava a sua vida, disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. O primeiro pilar a respeito da vitória de Jó é o conhecimento. Se você puder, abre a sua Bíblia aí no livro de Jó, porque nós iremos percorrer por alguns capítulos e versículos, na qual Jó contempla ao Senhor como o Santo. Jó capítulo 6, versículo 10 diz assim: pois eu ainda teria o consolo, minha alegria em meio à dor implacável de não ter negado as palavras do Santo. Jó, no auge da sua aflição, também contempla ao Senhor como o árbitro. Jó capítulo 9, versículo 33 diz assim: se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois. Jó, no auge da sua aflição, contempla ao Senhor como o Redentor. Jó capítulo 19, no versículo 25 diz assim, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Que lindo! Jó, no auge da sua aflição, também contemplou ao Senhor como o Mestre. Jó capítulo 36, no versículo 22. Deus é exaltado em seu poder. E faz uma pergunta: quem é mestre como ele? Jó, no auge da sua aflição, faz uma pergunta. Contempla ao Senhor nos fazendo uma pergunta: quem é mestre como ele? Jó, também no auge da sua aflição, contempla ao Senhor como o Todo-Poderoso. Jó capítulo 37, no versículo 23 e 24. Fora do nosso alcance está o Todo-Poderoso, exaltado em poder, mas em sua justiça e retidão não oprime ninguém. E faz uma pergunta: por isso os homens o temem? Não dá a ele atenção a todos os sábios de coração? Vou repetir: Jó, no auge da sua aflição, contempla ao Senhor como o Todo-Poderoso e faz uma pergunta. Jó 37, no versículo 23 e 24, fora de nosso alcance está, já contemplando o Todo-Poderoso, exaltado em poder, mas em sua justiça e retidão não oprime ninguém. Por isso os homens o temem? Não dá a ele atenção a todos os sábios de coração? Aleluia! Jó, no auge da sua aflição, também contempla ao Senhor como o advogado e fiador. Jó capítulo 16, versículo 19 diz assim: saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus, nas alturas está, aleluia, nas alturas está o meu advogado.
advogado. Jó contempla, no auge da sua aflição, Jó contempla ao Senhor como o advogado e fiador. Jó capítulo 16, versículo 19, Jó declara: saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus, nas alturas está o meu advogado. Jó, no auge da sua aflição, reconhece aquele que não é homem. Jó 9, glória a Deus. Jó 9, Jó, versículo 9, Jó capítulo 9, versículo 32 diz assim: ele não é homem como eu, para que eu lhe responda e nos enfrentemos em juízo. Jó também, no auge da sua aflição, contemplou aquele que não é homem. No capítulo 10, no versículo 4 e 5 diz assim: acaso tens olhos de carne? Enxergas como os mortais? Teus dias são como os dias de qualquer mortal. Os anos de tua vida são como os do homem? Jó contempla ao Senhor como aquele que não é homem, fazendo-nos perguntas. Jó capítulo 10, no versículo 4 e 5 diz assim: Jó faz perguntas: acaso tens olhos de carnes? Enxerga como os mortais? Teus dias são como os de qualquer mortal? Os anos da tua vida são como os do homem? Ah, meu Deus. E Jó termina contemplando ao Senhor. Dentro desse pilar, o conhecimento, Jó termina contemplando ao Senhor como o eterno. Jó 36, versículo 26 diz assim: como Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento, não há como calcular os anos da sua existência. Que presença maravilhosa, que presença maravilhosa ver Jó através desse pilar, o conhecimento, contemplando ao Senhor como o santo, o árbitro, o redentor, o mestre, o todo-poderoso, o advogado e fiador, contemplando ao Senhor como aquele que não é homem, e terminando contemplando ao Senhor como o eterno. Como Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento, não há como calcular os anos da sua existência. O segundo pilar a respeito da vitória de Jó é a adoração. Jó, um verdadeiro adorador que adorou antes. Jó capítulo 1. Abre aí a sua Bíblia. Jó capítulo 1. Jó, como um verdadeiro adorador, adorou ao Senhor antes. Jó capítulo 1, versículo 5 diz assim: terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Mas Jó não adorou somente antes, não. Jó também adorou durante. Jó capítulo 1, versículo 20 e 21 diz assim: ao ouvir isso, Jó levantou-se,
rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Jó adorou antes e durante, mas não ficou por aí não. Jó também adorou depois das adversidades. Jó 42. Jó 42. Jó adorou depois das adversidades. Jó 42, no versículo 8 e 9, diz assim: vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orava por vocês. Eu aceitarei a oração dele e não farei a vocês o que merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então ele faz de Temã, Bildade de Suá, Isofar de Naamate, fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Esta é a verdade, essa é a verdadeira. Essas são a verdadeira atitude de um adorador: adorar antes, durante e depois da adversidade. Esses são os 2 pilares a respeito da vitória de Jó. O primeiro pilar é o conhecimento. Jó, no auge da sua aflição, reconhece ao Senhor como o santo, o árbitro, o redentor, o mestre, o todo-poderoso, aquele que não é homem, e o eterno. O segundo pilar a respeito da vitória de Jó é a adoração. Jó adorou antes, durante e depois da adversidade. Talvez você que está me vendo e me ouvindo esteja passando por um momento de adversidade. Talvez você que está me vendo e me ouvindo esteja no auge de uma aflição na sua vida. Mas eu quero te convidar a contemplar ao Senhor, a contemplar o teu Deus como o santo, o árbitro, o redentor, o mestre, o todo-poderoso, o advogado e fiador, aquele que não é homem, e o eterno. E quero te convidar a adorar assim como Jó. Quero te convidar a ser um adorador assim como Jó. Adorar a Deus antes, durante e depois das adversidades. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra. Que nós possamos contemplar ao Senhor assim como fez Jó. Te contemplar não por aquilo que o Senhor pode nos dar, não por aquilo que nós podemos alcançar, não por aquilo que nós podemos ter, mas que nós possamos te contemplar todos os dias da nossa vida, assim como fez Jó, te contemplar como aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor é, indiferente de qualquer adversidade, indiferente de qualquer aflição, nós queremos te contemplar por aquilo que o Senhor é, assim como fez o teu servo Jó. Nós queremos te contemplar como o santo, nós queremos te contemplar como o árbitro, o redentor, o nosso mestre, o todo-poderoso, o nosso advogado e fiador, aquele que não é homem, e como o eterno. E nós queremos te adorar, Senhor, assim como fez teu servo Jó, antes, durante e depois
das nossas adversidades, porque essa sim é uma atitude, são atitudes de um verdadeiro adorador. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se assim Ele permitir.